é jogo para 3 pontos, por isso do abatimento do Abel. Será que eu estou equivocado? Você vê de uma outra forma, Edu? Não, eu vejo a equipe do Bahia, uma equipe talvez seja a melhor equipe que joga em transição, né? Uma equipe do Rogério, ela é muito bem treinada, mas é uma equipe que quando precisa começar a mexer, ele começa a perder força. Mas sem dúvida que a expectativa de hoje era de 3 pontos. Acho que a conta do Palmeiras era de 3 pontos. Pelo jogo contra o Inter, né? Pelo um jogo de 6 pontos ali contra o Inter, a vitória que teve, né? E a pressão que gerou hoje, que o Flamengo ganhando e ganhando bem, trouxe uma pressão e talvez essa ansiedade de resolver logo, de fazer esse placar tenha atrapalhado, né? Tentando entender um pouquinho o que o Abel falou ali. Vamos dar uma olhada como é que foi o gol do Kaique, no detalhe, né? Para que o Paulo, o Miller possam falar, todos, enfim, né? Mas com a avaliação do jogador. Ó, Kaique aos 93, finalzinho de jogo. E aí, Miller, o que acontece aí, jogador, nesse lance aí? Que é o número 4 ali, ó, Xará? É o Giai? O 4? O 4 é o Giai e o Benedetti é o grandão que também estava na jogada. Tira a tarja, por favor. Não, mas ali, ó, Garrafa, olha só. Um 2 tradicional, só que o Giai, ele olha pra bola, ele não olha pro garoto que deu tapa, olha, deu passe e passou. Ele vira de costas. Ele não acompanhou. Quer dizer, foi um erro coletivo, né? Porque tanto ele quanto o seu companheiro ali, ó, os dois... O Benedetti. Os dois batidos, você vê, 1-2 é tão simples, é tão beabá do futebol, que os times hoje, poucos times, com exceção do Flamengo, eles fazem muito 1-2. Mas a maioria das equipes não fazem. E o Bahia fez esse 1-2, bem feito, claro, porque foi a finalização, foi o gol, mas a defesa do Palmeiras vacilou, foi um erro coletivo. Flamengo fez hoje um muito bem feito, daqui a pouco a gente vai falar. Isso que... É correto falar que, Paulo, é correto falar que, dentro do que disse o Miller, de que o Giai estava marcando a bola? Deixa o lance, por favor. Estava marcando a bola? É por isso que eu gosto de falar que atacante gosta de jogar até o final do jogo. Porque no final do jogo que você tem o maior espaço e os erros acontecem mais da equipe adversária. Não é, Edu? Então, você vê que é no finalzinho do jogo, o jogador já perde a concentração, como o próprio jogador mencionou, do Giai ali, que vira de uma forma totalmente errada. Agora, não podemos tirar o mérito da equipe do Bahia, que fez uma jogada muito tranquila e finalizou muito bem. Edu, a sua avaliação do lance, o que você observa aí de positivo? Claro, não estamos aqui julgando o trabalho de ninguém, né? De positivo, essa jogada, 1-2 como destacou o Miller, posicionamento de defesa, enfim. Eu acho que tem o erro defensivo, mas eu vejo muito mais mérito dos meninos, né? A tabela ela foi muito precisa, né? Também concordo com você. A devolução no atacante é de uma precisão e chega o lateral e o goleiro junto e a tranquilidade para ele só tirar dos dois, né? Normalmente... A maioria chega chutando, divide com o goleiro. Aquele estourão, né? Então acho que teve a qualidade do menino que faz o último passe e a qualidade de definição do Kaique ali com uma perfeição, né, tremenda. Não, o Kaique entrou muito bem no segundo tempo, né? Ele entra fazendo uma fumaça ali pelo lado aproveita, esquerdo. Acho que até o Rogério falou, né? O Allianz é um campo muito rápido. Sim. Então, assim, É diferente mesmo esse negócio de jogar no sintético? Não, é muito, algo que não. É outra pegada. É outra pegada. A velocidade é diferente, o kick é diferente, né? Você precisa se acostumar a isso, né? Não vou discutir se é bom ou se é ruim, mas que são campos muito diferentes, né? O sintético pro natural é diferente. Se é válido, não é, se uma equipe leva vantagem Sim. ou não, né? Mas a diferença no regulamento, ok, né? E o Rogério acho que cita isso. Né? Ele fala, até na questão física. É isso que eu ia né? Porque como fica muito rápido, a exigência sua é maior, você gasta mais energia em velocidade, então é um jogo totalmente diferente. Mas o que você prefere, Edu? Um campo sintético bom como esse ou um grama natural cheio de buraco, irregularidade? Não, aí não. Assim, o que eu vejo assim, a Série A, ela não permite um campo cheio de buraco, né? Que nem a gente viu um Maracanã hoje perfeito. O Castelão acho que a Série A tem que estar assim. Mas aí a CBF tem que adiar e tirar. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? O Abel, a sua indignação, eu até concordo com ela. Por quê? Ele tem um grupo muito qualificado. Ele deixar o Estevão e mais 2 no banco... Paulinho, Vitor Roque. Exatamente, não muda nada. Até porque jogou Fraco Lopes, jogou Facundo, jogaram outros jogadores... Maurício. Que estão jogando sempre. Sim. Estão sempre jogando, já conhece a ideia do treinador, então ele fica indignado com razão.
Entre os jogadores que estão sempre jogando, estão sempre no banco, mas estão sempre jogando, e perdem 3, 4 oportunidades dentro, na cara do goleiro, não faz, quer dizer. Até eu sou treinador, Esse fico lance aí indignado. do Maurício, ó, Esse do Júlio. Maurício no começo do jogo. Olha isso do Maurício, ele na cara do gol, sem ninguém, sem nenhuma marcação, chuta pra cima, quer dizer, então o treinador tem que ficar indignado mesmo, porque ele fala assim, poxa, meu grupo é qualificado, criamos as melhores oportunidades, e a gente foi incompetente em não fazer um gol, pelo menos. Então acho que a sua indignação, ele tem razão. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras não fez uma partida ruim, o Palmeiras jogou bem, não precisa se desesperar por esse resultado. O Flamengo, você sabe muito bem que eles estão em um outro nível totalmente diferente, e a vitória deles hoje, depois a gente vai falar sobre isso, foi uma coisa muito, muito normal, mas o Palmeiras já ficou desenhado o Campeonato Brasileiro. É Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Você concorda, Chico, que é Palmeiras e Flamengo brigando pelo título? Não, eu acho que não. Acho que é muito cedo para dizer isso. É? O Flamengo, embora tenha vencido o Corinthians hoje com uma goleada, ainda tem muitos campeonatos pela frente. Tem Mundial pela frente, Mundial. data. E o Flamengo vai para o Mundial com força. É diferente do Palmeiras, por exemplo, e dos outros times. Botafogo, ele vai com força, porque ele realmente tem um time bastante entrosado, de jogadores de nível ótimo, de nível bom para cima. Então quer dizer que é complicado. Agora o Palmeiras, como disse o Miller, né, é o tal negócio. O cara tem um time que pode fazer melhor e os jogadores não fizeram. Aliás, então, Chico... a diferença é essa. E o Flamengo fez tudo certinho. Aliás, Fini, separa os gols, 2 lances do Flaco, perdeu 2 chances. Só que, atenção, essa imprensa já estão metendo o pau no Flaco de novo. E como é que o técnico lida com essa questão? O Vitor Roque ainda é um garoto. O cara volta do Barcelona e ainda não conquistou a condição de titular e não marcou nenhum gol. Como é que lida com essas 2 questões? Acho que é um ponto positivo que o Flaco começou a fazer gol, apesar que hoje, né, a bola não entrou, mas ele está presente em todas, né, ele toca nela toda hora, né, isso é importante e normalmente essa bola vai entrar. Para dar essa tranquilidade até para o Abel poder, né, saber o momento certo do Vitor Roque. O Vitor é um menino que surgiu como um vulcão, como uma erupção. Ele é muito jovem, né? Ele tem acho que 20 anos ainda, né? Isso, acho que não fez isso. Né? Então é o 11º jogo da carreira. É um adolescente ainda. Aqui E às no Palmeiras. vezes, No Palmeiras. por todo esse tamanho que ele 11º. veio, né, Aí, a imprensa, o torcedor, vê ele, a expectativa é muito grande, mas é um garoto ainda. E está acho que no clube certo. Né? O Abel vai saber trabalhar com ele, colocar ele em ritmo de jogo e já ele vai dar a resposta. Até Agora porque o não Vitor dá para Roque- criticar o Vitor Roque. Não dá para criticar. Não, isso que eu ia falar. Né? Ah, tá. Então pode continuar. Não ia dar, eu ia falar que não dá pra criticar, sabe por quê? Beleza. Porque mesmo ele não tendo feito gols ainda pelo Palmeiras, ele, mesmo sendo pênalti ou não interessa, mas ele estava na jogada. Sim. Ele sofreu pênaltis para gols decisivos, ele fez 2 gols que para mim não deveriam ser anulados, com essa linha fantasma que hoje fazem aí, que ele já fez 2 gols que foram Olha o lance anulados. de hoje do Vitor, Hoje ele sofreu uma falta que a 1 metro não foi pênalti, que poderia ter dado o gol da vitória, então ele sempre está ativo, sempre participando. Olha aí, Alex, ó, no lance aí, ó. Ele só não fez esse gol porque o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha. Então ele está sempre presente, ele está funcionando. O problema é que a bola não está entrando, mas uma hora vai entrar. Não É, é mas que na não hora que tá começar a entrando. entrar- Não entrou duas só vezes. hoje. Não entrou 2 vezes. Que você dá uma conotação, não tá entrando. O Vitor Não foi Roque, só tô falando, hoje. ele não fez gol ainda. Ah, mas ele... Não, mas a Ô, questão jogador, que é o seguinte, pois não, o Chico. Eu já Vitor falei pra Roque, você, quando- tem que ter É, paciência lógico com o que tem. garoto. Também acho. Desde o início, quando você fala assim, tem que ser titular. Eu falava, calma, é um jogador que tá em formação, é um jogador que volta pro Brasil jogando num time grande. Ele não jogou em nenhum time grande ainda. E jogar num time grande, a pressão é outra. Não é ou não é, Edu? Não, O Edu em- sabe o que em é o cima Palmeiras. do Palmeiras ainda Ô, tem que dar a retaguarda. A gente vê um exemplo aí, né? Outro dia eu estava vendo que recuperaram o futebol do Felipe Anderson. Né, o cara estava na Itália, onde se joga um outro futebol, Sim, tem um outro conceito, e quando ele chega aqui, é natural que ele vai demorar um tempo para se adaptar. Ainda mais quando o técnico põe no lado que ele não estava acostumado a Isso. jogar, né? E aí, assim, o brasileiro é muito
né, muito imediatista. Né? Estamos na sexta rodada com quantos técnicos que já caíram? Se tem uma coisa que o futebol brasileiro não tem, é paciência. É verdade. Isso está claro. E não ia fugir de um jogador isso, hein? como o Vitor Roque. O Miller tá ali, eu ouvi um pouquinho de cada um, o Chico me falou, todo mundo falou ali. Vitor Roque, Miller. Vitor Roque chegou, o cara veio do Barcelona. Sim. O Memphis também veio do futebol europeu. Tá, não estou comparando jogador, mas estou falando em termos de adaptação. Chegou e também já está jogando, enfim. E a pergunta fica para você, na sequência quero ouvir o Edu também. Você defendeu o Flaco Lopes, né? Sim. Defendeu bem o Flaco Lopes. Eu quero saber de você um pouquinho sobre o Vitor Roque e se ele e o Flaco podem jogar juntos. Olha, Garrafa, do jeito que o esquema que o Palmeiras joga dificulta para o Vitor Roque. Até porque ele não é exime cabeceador, né? A bola sempre passa ele pelo alto. Pode ver quantas bolas foram cruzadas aí. 200 hoje. Exatamente. Até porque o estilo do time do Palmeiras é esse, né? E o Flaco Lopes, ele cabeceia muito bem. Ele tem presença de área. Não só cabeceia, ele também a dinâmica de jogo ele é bom, né? O Vitor Roque tem que se adaptar a esse jogo. Né? Esse jogo rápido do Palmeiras, que o Mike quando recebe a bola, ele nem chega na linha de fundo, ele já cruza quando o Mike está jogando. É normal isso do Palmeiras, essa jogada, né? Sempre. E o Vitor Roque tem que entrar nesse estilo de jogo. Eu discordo um pouco desse negócio de o Felipe Anderson ou qualquer outro atacante. Né? Olha, ele joga aqui, na direita. Se ele jogar na esquerda, ele não rende. O bom jogador de time grande ele tem que jogar nas três. Tem que saber jogar nas três. De costas, não sei jogar de costas, faz a diagonal, filho. É tão simples isso. Então, quer dizer, eu tô na direita, tô na esquerda. Claro, Felipe Anderson, se ficar correndo para trás, ele não vai jogar mesmo. Nenhum atacante vai jogar correndo para trás, tem que correr para frente. Então, o atacante não pode ficar se preocupado em marcar o lateral. O lateral tem que se preocupar em marcar ele, pô. Então, hoje, o Felipe Anderson, quantas e quantas vezes ele jogou assim, correndo atrás do lateral, e nem sabia quem lateral que era que estava marcando. Então, acho que ele tem que ter essa sensibilidade. Olha, eu tô aqui, eu não jogava assim na Itália, mas eu vou jogar aqui no Palmeiras assim. Eu sei jogar, ele é bom jogador, é técnico. Não se adaptar em uma posição do campo. Os jogadores têm esse tipo de postura mesmo, o Edu? No sentido de, não, prefiro a minha posição. É legal ter o diálogo, né? Mas o Miller vai numa linha que o jogador tem que ser útil onde o treinador às vezes precisa. Como é que funciona isso? Hoje eu vejo que o atacante é difícil você falar, né? Só joga em uma posição. Acho que ele tem que saber jogar, né? No que o Miller falou, pelo menos as duas, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Lógico que ele vai ter a facilidade para jogar num lado. Né? Às vezes é o cara que é o destro, prefere esse lado esquerdo para trazer para dentro, né? Como é o caso que é o Vitor Roque, né? Ele é canhoto, quer trazer para dentro para fazer a jogada, mas ele tem que ter o entendimento do setor dele. Né? E essa conversa sempre tem. Os dois podem jogar junto, o Vitor Roque e o Flaco, numa montagem de equipe? Não no decorrer da partida, porque no decorrer do finalzinho do jogo você vai fazer uma tentativa, mas num time titular você consegue imaginar os dois jogando? Não, acredito que sim, né? E o Miller, ele colocou muito bem. Acho que vai muito mais ainda do Vitor Roque se adaptar ao esquema do Palmeiras. A gente tinha um Palmeiras sem o ano passado, né, que quando tinha o Rony ainda era uma ligação direta e o Flaco era muito importante para isso, preparava essa bola numa casquinha para uma velocidade do Rony, então era um jogo direto. Esse ano, né, com a ascensão do Estevão, você tem um jogo mais pelo lado direito e o Palmeiras larga o Vitor Roque, larga o Estevão sozinho para ele criar a jogada e essa bola imediatamente ela é alçada na área. Então o Vitor Roque ele tem que entender isso, né? Hoje eu vejo o jogo do Palmeiras aí 60%, 70% em cima do lado direito, onde o menino cria situações e vai botar ela na área. Mas ele se posicionar, né? e saber. O interessante é que o Estevão também volta na marcação para ajudar muitas vezes. Agora o Vitor Roque já não tem essa característica. Então se você coloca ele no lugar do Facundo, você já vai ter um problema de marcação. Então é um jogador que precisa se adaptar ao esquema de jogo do Palmeiras o mais rápido possível. Porque aonde joga o Flaco, eu acho que é muito difícil ele jogar. Uma coisa é tem atacante que estica o time, alonga o time. São coisas. Uma coisa é o atacante esticar o time, outra coisa é ele encurtar o time. O Felipe Anderson, o Vitor Roque, são atacantes que encurtam o time. Entendeu? O Flaco Lopes, você coloca ele na beirada, você vai matar ele, diferente.
Porque ele sabe jogar ali na área, ele é referência, ele sabe proteger, ele cabeceia bem. É né? tipo centroavante, né? Exatamente, é dele, como o Pedro no Flamengo. Normal. Agora, Felipe Anderson, Vitor Roque, Estevão, etc., Facundo, eles podem jogar assim na beirada e render pro time. Ó, o Miller disse há pouco que Flamengo e Palmeiras vão brigar daqui até o final do Campeonato Brasileiro pela liderança. Daí deve sair o campeão, segundo o Miller. O Chico discordou. Eu não ouvi ainda o Edu, nem o Alex, nem